Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Visão Comparativa dos Evangelhos. Eu sou o Ayrton Lima e hoje nós vamos refletir sobre Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Uma passagem que Jesus responde ao pedido por sinais da parte de uma geração incrédula. Ele lembra episódios marcantes das Escrituras, como o sinal de Jonas e a busca da Rainha do Sul pela sabedoria de Salomão, para ensinar sobre a gravidade de rejeitar a revelação de Deus quando ela está diante de nós. Que lições essas comparações trazem para o nosso tempo? Como devemos lidar com o que já nos foi revelado por Deus? Fique comigo até o final, porque esse texto traz advertências e conselhos profundos que continuam muito atuais. Vamos lá? Lucas, capítulo 11, versículo 29. E ajuntando-se as multidões, começou a dizer: Maligna é esta geração, busca sinal, mas sinal não lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas o profeta. E quando as multidões se juntavam ao redor de Jesus, apertando-se para ouvi-lo, ou quem sabe, presenciar algum sinal do céu, Jesus olhou para aquele povo e disse algo duro, porém verdadeiro: Maligna é esta geração. E por quê? Porque mesmo diante de tantos sinais, tantas curas, libertações e milagres evidentes, ainda buscava um sinal extraordinário, algo do céu, talvez um espetáculo que confirmasse o que o coração deles se recusava a aceitar. Jesus então responde dizendo que nenhum outro sinal lhe seria dado, a não ser o sinal de Jonas. E o que ele queria dizer com isso? Jonas, o profeta, foi enviado a Nínive com a mensagem de arrependimento. Aquele povo, pagão e violento, quando ouviu a pregação de Jonas, sem nenhum milagre extraordinário, sem nenhum sinal vindo do céu, creu, se arrependeu e clamou a Deus. E aqui estava Jesus, muito maior que Jonas, realizando sinais visíveis, e mesmo assim o coração deles permanecia endurecido. O sinal de Jonas seria para eles a ressurreição de Cristo. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe e saiu para proclamar a salvação, o Filho do Homem estaria 3 dias no coração da terra, e ao ressuscitar, esse seria o maior de todos os sinais. Não o espetáculo celeste, mas o triunfo sobre a morte e a certeza da redenção. A geração de Jesus buscava sinais porque não queria se submeter à verdade. E muitas vezes não somos diferentes. Quantos de nós já vimos o agir de Deus, os milagres do cuidado diário, a transformação de vidas, mas ainda assim pedimos um sinal a mais, quando o maior de todos já nos foi dado na cruz e na ressurreição? Que a nossa fé não dependa dos espetáculos, mas que reconheça a presença de Deus em tudo aquilo que Ele já revelou, porque quem rejeita o sinal de Jonas, rejeita o próprio Cristo. Versículo 30. Porque como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. É interessante perceber que os ninivitas, um povo pagão, cruel e sem o conhecimento das Escrituras, se arrependeram diante da pregação de Jonas. Mas a história nos conta que esse arrependimento durou pouco. Anos depois, Nínive voltaria à sua maldade, e quando sua medida de iniquidade se completou, veio a destruição. O sinal de Jonas foi claro. Deus o enviou para anunciar juízo e arrependimento a um povo estrangeiro. E sua experiência milagrosa, ser preservado 3 dias no ventre de um grande peixe, foi como um selo de autoridade divina. Assim também seria o sinal de Cristo. Como Jonas saiu do ventre do peixe para pregar vida, o Filho do Homem sairia do túmulo ao 3º dia para anunciar salvação e vida eterna. Mas havia mais nessa comparação. O ministério de Jonas apontava para a salvação destinada a todas as nações, não só aos judeus. E a ressurreição de Jesus seria a maior confirmação de que a graça de Deus se estende a todo aquele que crê, seja de que povo for. Enquanto Nínive, diante de um profeta relutante e sem milagres, se rendeu, aquela geração, mesmo vendo o Filho de Deus, ouvindo sua voz e testemunhando seus sinais, continuava endurecida. Por isso, o sinal de Jonas seria também uma denúncia, como se dissesse: até os ninivitas, com menos luz, responderam melhor do que vocês. Que lição para nós! A luz que recebemos aumenta nossa responsabilidade. E se não atentarmos para o sinal da ressurreição de Cristo e sua palavra viva, podemos repetir o erro daquela geração. Versículo 31.
A rainha do sul se levantará em juízo com as pessoas desta geração, e as condenará, pois até dos fins da terra veio para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que mais que Salomão está aqui. Que comparação impressionante! Essa rainha mencionada em 2 Crônicas era uma governante poderosa, provavelmente da região da antiga Sabá, que hoje se situa entre o sul da Península Arábica e o norte da África. Movida pela fama da sabedoria de Salomão, ela enfrentou longas e difíceis jornadas, numa época em que viagens assim eram demoradas, cansativas e perigosas. Tudo isso para ouvir a sabedoria de um homem. E agora, diante daqueles judeus, estava alguém infinitamente maior que Salomão, o próprio Filho de Deus, que não apenas transmitia sabedoria, mas que era a própria palavra viva. Alguém que não só falava sobre o reino de Deus, mas que trazia em si o poder de transformar vidas, perdoar pecados e conceder vida eterna. O argumento de Jesus é claro. Se aquela rainha gentia fez tanto esforço para ouvir a voz de um rei terreno, quando mais aquele povo deveria se empenhar em ouvir a voz do Messias prometido, que estava ali diante deles, realizando obras e pronunciando palavras que nenhum outro havia feito. A condenação, portanto, não viria só por suas palavras más, mas pela cegueira voluntária, pela resistência obstinada em reconhecer a verdade, mesmo diante de tantas evidências. E essa fala de Jesus ecoa até hoje, nos perguntando: quantos sinais mais precisamos para crer de todo o coração? Versículo 32. Os homens de Nínive se levantarão em juízo com esta geração, e a condenarão, pois com a pregação de Jonas se converteram. E eis que mais que Jonas está aqui. A comparação é muito forte. Nínive era a capital de um império brutal e sanguinário, conhecido pela violência e pela idolatria. E ainda assim, quando Jonas anunciou que Deus os destruiria em 40 dias, aquele povo, com toda sua maldade, se arrependeu. Vestiram-se de pano de saco, jejuaram, clamaram pela misericórdia divina e foram poupados. Mas agora, diante da geração de Jesus, estava alguém infinitamente maior que Jonas. Não um profeta relutante, que só pregou aos ninivitas porque foi forçado, mas o próprio Filho de Deus, o Messias esperado, realizando milagres diante dos olhos deles, manifestando compaixão e oferecendo salvação. E mesmo assim, muitos recusaram. O ponto de Jesus é direto. Se os ninivitas, com muito menos luz e conhecimento, se humilharam diante de Deus, quando maior seria a condenação daquela geração que, tendo diante de si a plenitude da revelação divina, preferiu a incredulidade. Isso nos faz pensar. Se temos hoje acesso às Escrituras, aos registros da ressurreição, ao testemunho da Igreja, a 2000 anos de evidência da obra de Cristo na história e nas vidas, como será a nossa responsabilidade se desprezarmos tudo isso? Aquelas palavras de Jesus atravessam os séculos e nos convidam a refletir. O que temos feito com a luz que recebemos? A quem temos dado ouvidos? Como temos respondido ao chamado de Deus? O que chama a atenção aqui? Essa passagem nos ensina que Deus já nos deu sinais mais que suficientes. Assim como os ninivitas ouviram Jonas e se arrependeram, e como a rainha do sul percorreu uma grande distância para ouvir a sabedoria de Salomão, também nós somos chamados a dar uma resposta sincera e imediata a Jesus, que é maior que Jonas, maior que Salomão e maior que qualquer outro mestre ou profeta da história. A negligência espiritual, a espera por mais provas ou o desprezo pela palavra divina são sinais de um coração endurecido. Que a nossa geração não seja como aquela, marcada pela incredulidade, mas que saiba reconhecer a graça que está disponível hoje. Se este estudo fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe com alguém e inscreva-se no canal para continuar acompanhando o estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. Até lá!